Salve, salve, minha galerinha concurseira. Tudo certinho, tudo bonzinho? Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente dar continuidade, né, aos crimes contra a liberdade sexual. Bloco passado, iniciamos com o crime de estupro, e veja que um bloco só para tratar de crime de estupro. Então, Emanuel, vai ser tudo assim? Claro que não, né? Vai ter blocos que a gente vai falar 2, 3 crimes, mas vai ter blocos que a gente vai falar de um por conta do conteúdo, né? Eu acho que a gente tirou todas as dúvidas que poderiam, porventura, existir em relação a estupro. Então, agora vamos dar continuidade, né, a esses crimes aí contra a liberdade sexual. Simbora, suave da nave. Então, temos aqui, né, o artigo 215. Só lembrando que o artigo 214, né, que era de atentado violento ao pudor, né, fundiu com o artigo 213, formando, né, um princípio da continuidade delitiva. Não, o artigo foi revogado, não houve o que chamamos de abolício crimes, tá? Eu acho que eu até disse que o dispositivo não foi revogado, e sim houve um princípio da continuidade delitiva. Então, na verdade, o dispositivo foi revogado. O que não houve foi um abolício crimes, tá? Então, retificando aí o que eu falei. Então, veja, não houve um abolício crimes, o dispositivo foi revogado, mas o que não houve foi um abolício crimes. Por quê? Na verdade, houve o princípio da continuidade delitiva. Então, mais uma vez, desculpa aí. Então, retificando. O artigo 214 ele foi revogado. O que não ocorreu foi um abolício crimes, porque houve o princípio da continuidade delitiva. Tá certo? Tranquilo? Porque juntou-se o 213 ao 214. Então, o 215 ele fala violação sexual mediante fraude. Então, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, veja. A violência sexual mediante fraude é ter a conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Então, de 2 a 6 anos. Então, na redação, pessoal, original, na redação original do Código Penal, datada de 1940, existiam 2 crimes contra a liberdade sexual cometidos com emprego de fraude. No artigo 215, era prevista a posse sexual mediante fraude, enquanto o 216 encontrava-se tipificado o atentado ao pudor mediante fraude. Assim, agindo o legislador, portava-se com coerência, pois nos 213 e 214 estavam definidos os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, respectivamente. Então, fazia, né? Se lá é os 2, aqui também tem que ser os 2. Com as modificações efetuadas pela Lei 12.015/2019, notadamente a fusão dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, na atual figura do estupro, nos modos 213, este panorama precisa também mudar, óbvio. Mudou. Agora, os antigos crimes de posse sexual mediante fraude, atentado ao pudor, mediante fraude, foram unificados em uma única figura. Então, estão lá no capítulo dos crimes contra a
a dignidade sexual, não é? Consistente no delito de violação sexual mediante fraude, definido no artigo 215. Então, mais uma vez, o 216, o que tivemos, houve uma revogação, tá? Houve uma revogação do 206, do 216. Então, agora fica atento, a conduta criminosa que nele estava descrita migrou para o artigo 215. Houve, portanto, a mesma coisa, função das condutas para o mesmo tipo penal, qual seja o artigo 215. Também aqui podemos dizer que houve o princípio da continuidade, né, delitiva normativa. Tá certo? Tranquilo? Bem. Então, não houve, portanto, o abolicio crimes da posse sexual mediante fraude ou do atentado violento ao pudor, incide a espécie do princípio da continuidade normativa ou da continuidade tipo normativa. Os fatos caracterizadores dos citados delitos continuam gozando de relevância penal, mas com nome iuris, ou seja, mudou para violência sexual mediante fraude. Então, a mesma coisa que aconteceu aqui, aconteceu lá no estupro e atentado violento ao pudor, e que eu errei, eu disse que não houve a revogação. Houve a revogação. O que não houve foi um abolício crimes, tá certo? Então, retifica aí, o professor tá retificando aí para vocês, beleza? Bora lá. Então, quais são os núcleos do tipo penal? Contém 2. Ter e praticar. Olha aqui, ó. Ter ou praticar. Então, ou ele tem pulsão carnal, ou ele pratica outro ato libidinoso. O que é ter? Ter é conseguir ou obter pulsão carnal com alguém, ou seja, introdução total ou parcial do pênis na vagina. Exige-se, portanto, que ao menos um homem e uma mulher figurem como sujeitos do delito, pois só falar em condição carnal nas relações heterossexuais. Praticar, por sua vez, é realizar ou efetuar outro ato libidinoso com alguém, consistente em qualquer ato idôneo à satisfação da lascívia e diversa da condição carnal, a exemplo do sexo oral, do sexo anal. Então, nessa hipótese, a relação pode ser heterossexual ou homossexual, ou seja, 2 homens, 2 mulheres e assim por diante. E o que é importante a gente analisar é o termo fraude, não é? Porque eu vou, presta atenção, eu vou ter ou vou praticar conjunção carnal ou ato libidinoso mediante fraude. Então eu vou cometer esses 2 atos mediante fraude. E o que é fraude? Fraude é o artifício, o ardil, o estratagema utilizado para enganar determinada pessoa, afetando a livre manifestação da sua vontade. E menor, me dá um exemplo aí, vamos lá. Uma mulher procura um curandeiro e com ele mantém condição carnal, pois foi convencida que somente assim os espíritos negativos abandonarão seu corpo e sua alma. Então, outro exemplo muito comum, não é? A mulher, saudades do esposo, vai para uns curandeiro desse, um espírita desse, e o cara, né, diz: estou falando com seu marido. E seu marido está dizendo que quer também estar com saudade e quer fazer sexo com você. E a mulher, como? Ele vai, né? Como é que chama, né? Ele vai entrar em mim, sei lá, né? Tem um nome técnico aí para o espírito, né? Como é, meu Deus do céu? Encarnar, né? Ele vai encarnar em mim, olha aí. Aí, ô Maria, que saudade. Ô José, você? Sim, sou eu, Maria. Aí vai, faz sexo com a mulher. E não tem nada de espírito no cara, né, velho?
Isso aí, cara, nada mais é que a fraude. Ele utilizou um artifício, um ardil, né, para fazer sexo. E isso aí vai configurar violência sexual mediante fraude. Tá certo? Tá? Bora lá. Outro exemplo interessante que a gente pode colocar, um falso médico se vale da suposta profissão para realizar exames íntimos nas vítimas. Né? Então veja, o cara se faz de médico para ser, ser aquele médico das mulheres, né? O ginecologista miserável. Né? Um rapaz se aproveita dos seus traços físicos para manter condição carnal com a namorada do seu irmão gêmeo. Olha aí, que miserável. Depois de ser por ela equivocadamente convidado a ir ao motel. Né? Então, nesses exemplos mencionados, é fácil constatar que, mediante a utilização da fraude, o sujeito pode induzir a vítima em erro, não é? Ou aproveitar-se do erro dela. Em ambas as hipóteses, ele será imputado no crime tipificado no artigo 215 do Código Penal. Tá certo? Então, isso aí é violência sexual mediante fraude, tá certo? Tá? Então, eu acho essa aqui é mais fácil, né? Bem mais tranquila. Consumação em tentativa, o crime estará consumado com a prática do ato libidinoso. Não é preciso que o agente atinja sua finalidade de satisfação sexual. E a tentativa, obviamente, é possível. Lembrando que existe aqui, no parágrafo único, né? Lembrando que a pena é reclusão de 2 a 6 anos, e se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Então, parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter também vantagem econômica, aplica-se também a multa. Então, perceberam aí que o grande pulo do gato é isso aqui, fera. Fraude. É o artifício, é o ardil para, não é, conseguir praticar sexo ou condição carnal, né, o sexo, ou ato libidinoso com alguém. Tranquilo? Bem, finalizamos violência mediante fraude e agora vamos para um tema muito atual, que é importunação sexual. Beleza? Então vamos lá, pessoal, ver a questão da importunação sexual, que é aquele crime que a gente pode dizer que está em alta na sociedade, né? Que a gente vê muitas situações aplicadas à importunação sexual. Infelizmente, né? Infelizmente, temos aqui vários exemplos que a gente pode citar em referente aí a esse crime de importunação sexual. Então, bora lá. Praticar contra alguém e sem a sua anuência. Ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constituir crime mais grave. Então veja, bora lá analisar. Então, a gente já pode dizer que a importunação sexual trata-se de inovação legislativa. Trata-se de uma inovação legislativa. O presente tipo penal foi trazido pela Lei 13.718 de 2018, tá? E antes, várias situações eram tratadas meramente como contravenção.
de importunação ofensiva ao pudor, principalmente situações ocorridas de ônibus, né, outros meios de transportes coletivos. A onda de importunação sexual, ela ocorre e muito, né? Ela ocorre muito. Então, eu acho que é o lugar onde mais ocorre aqui, ó. Transporte coletivo, meu irmão. E eu vou falar por quê. Destaca-se, inclusive, que com a criação deste tipo penal, por meio da sobredita lei 3.718, a contravenção de importunação ofensiva ao pudor descrita no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais foi expressamente revogada. Então, preste atenção. Então, não existe mais contravenção penal, não é, de importunação ofensiva ao pudor. Não existe mais. O que existe é o crime de importunação sexual. Tipo objetivo: praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer o próprio lascivo do terceiro. Então, veja lá, preste atenção. A gente vê muitas situações. Eu vou dar uma recente agora. Né? Eu vou dar uma recente que foi. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que eu achei aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a situação aqui é isso mesmo. É isso aqui. Deixa eu botar tela cheia e eu sair daqui. Ficar só a tela aqui. Preste atenção, tá? Eu vou até. Deixa eu ver se dá para. Não. Queria ver se dava para clicar aqui o momento. Mas vamos lá. Preste atenção. Ó. Bem, como vocês observaram, não é? Ele tentou beijá-la. Não fica bem claro no vídeo, que eu acho que não pega ele tentando beijá-la, né? Não vê assim, mas dá a entender que ele tentou beijá-la. E, primeiramente, todo mundo errou nisso aí. Que eu vi a própria Globo, vários canais de notícias dizendo que seria assédio. Ele tem nada de assédio. A gente vai ver assédio, que é o artigo 216A. Assédio é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo o agente da condição de superior hierárquico ou ascendência. Que não foi o caso aqui. Tá? Aqui é importunação sexual. Né? Então a gente pode dar outros exemplos desse exemplo aqui, mas a gente pode dar outro exemplo como do ônibus, né? Que a pessoa, o homem, né, encosta na mulher e começa a se esfregar na mulher. Isso é caso de importunação sexual. Já vimos casos em que o cara se masturba no ônibus, não é? E mostra a mulher que está se masturbando e ejacula em cima da mulher. Então, tudo isso é importunação sexual, pessoal. Né? E eu brinquei aqui, eu acho que já fui importunado sexualmente também no ônibus. Porque, meu amigo, quando eu estava na Federal, Rio Doce CDU, meu velho, Rio Doce CDU. Meu velho, se o cara iniciou aqui, ele não tem como. O ônibus é lotado, lotado. O cara pegou aqui, velho. Não tem como o cara se mover. Então, com toda certeza, né? Muitas vezes o cara chegou e carregou e eu fiquei, né?
imóvel, imobilizado. Eita peste, né? Então, brincadeiras à parte, isso é importunação. A questão do beijo, veja, o beijo o beijo roubado é importunação sexual. O beijo roubado, não é um beijo forçado. O beijo forçado a gente viu que tem violência, seria estupro. Mas o beijo roubado é importunação sexual. Quando alguém passa a mão nos seios, importunação sexual quer praticar contra alguém sem a sua ato libidinoso. Então, tudo isso, esses exemplos que eu estou dando, são exemplos de importunação sexual. Considerações iniciais. Não existe a necessidade de haver contato físico com a vítima. A masturbação, por exemplo, em que pese o tipo penal não exigiu contato físico, conforme assim não foi colocado, a prática de atos libidinosos com contato físico com a vítima, sem o seu consentimento, sem violência ou grave ameaça, também configura o presente, porque não pode ter violência ou grave ameaça, porque se tiver violência ou grave ameaça, saímos de importunação sexual e vamos para o crime de estupro. Consumação e tentativa. A consumação se dará com a prática do ato libidinoso, perpetrado sem o consentimento da vítima. A finalidade de lascívia própria ou de terceiro não precisa ser atingida. Trata-se, pois, de crime formal. Ou, por exemplo, não é preciso o cara ejacular. Né? Só o movimento de masturbação já é, o crime já está consumado. Tá certo? A tentativa é possível, não é? Porque há a possibilidade de fracionamento do intercrimes. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui, não é, crime mais grave. Então temos aí o crime de importunação sexual, mais uma vez não confundir com um crime de estupro. Crime de estupro é simples. Houve violência, grave ameaça, você descarta importunação sexual. Não houve violência ou grave ameaça, o crime vai ser de importunação sexual. Tranquilo? Então, beijo roubado, importunação sexual. Passar a mão nos seios, importunação sexual. Passar a mão nas nádegas da pessoa, importunação sexual. Precisa a importunação só se dá apenas com contato físico? Não. A masturbação é um exemplo, né, de importunação sexual que não possui um contato físico. Então, com isso, fechamos aí mais 2 crimes aí, né, contra a dignidade, e no caso aqui, esses 2 crimes estão dentro dos crimes, do capítulo de crimes contra a liberdade sexual. Beleza? Suave da nave, foco, força e fé. Valeu!